Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos ao Pode Papo com Elas. Nós estamos aqui mais uma vez com outro tema maravilhoso para vocês. Espero que vocês gostem também. Lembre que cada historinha que nós contamos aqui conta um pouquinho de vocês, tá? Bem-vindas ao Pode Papo com Elas, um podcast com três mulheres, três olhares e uma só missão. Papo sério, alma feminina e bom humor você vai sempre ver aqui com a gente. Eu sou a André Galiza, advogada das famílias. Estou aqui para tudo que vocês precisarem, para as dúvidas, e a gente conversar um pouquinho sobre as nossas vidas. Agora eu vou apresentar quem? As nossas sempre amigas. Olá, pessoal. Eu sou Cida Cunha, assistente social, jornalista e escritora. Depois a gente vai conversar melhor sobre os meus livros, mas estamos aqui para a gente conversar e ir descortinando temas altamente importantes para as nossas vidas. Olá, gente. Eu sou Lília Simonetti, empresária, dona da Lilá. Estou aqui mais um episódio para a gente conversar e dividir muitas histórias e opiniões. Hoje o nosso tema, ele é algo que muitas mulheres estão sentindo, mas poucas têm coragem de dizer em voz alta. Ser forte o tempo todo cansa. O empoderamento virou exigência. Temos que ser bonitas, produtivas, boas mães, boas esposas, ter uma carreira de sucesso e ainda estar com a unha feita e sorrindo no Instagram. Mas quando a gente só quer existir, só quer ser fraca por um dia, será que ainda somos mulheres fortes se chorarmos no banheiro ou se pedirmos colo? Aí fica a questão. Hoje o nosso tema é sobre a nossa exigência do dia a dia, não é? Andréa vai ler para vocês o nosso primeiro caso de hoje. Quando o empoderamento cansa, posso ser fraca só por um dia? O nome dela é Janaína, 35 anos, mãe solo de 2 filhos, enfermeira, cuida de vidas na UTI de um hospital público há mais de 10 anos. Ela é aquela que todos chamam de guerreira. A que nunca falta ao pontão. A que faz marmita saudável para os filhos às 5 horas da manhã. A que lava, passa, estuda e resolve tudo. Até que um dia, aparentemente comum, Janaína travou. No corredor do hospital, olhando a paciente em parada cardíaca, ela congelou. Não conseguia mover os pés, não conseguia respirar. A fortaleza estava implodindo. No outro dia, foi diagnosticada com exaustão emocional e transtorno de ansiedade severo. Mas ninguém entendeu. Como assim? Logo você? Mas você é tão forte. Foi aí que ela percebeu. A maior violência que cometeu contra si mesma foi não permitir ser humana. Chorou no chão do banheiro, escondida por meses, mas nunca pediu ajuda. Tinha medo de parecer fraca, medo de decepcionar. E sabe qual foi a frase que ela escreveu no seu diário no dia que decidiu se internar para cuidar de si mesma? Hoje, pela primeira vez, eu escolhi viver e não apenas sobreviver. Ser forte me deixou doente. Agora eu quero só ser eu. Gente, assim é muito forte, porque isso daqui é o que nós estamos vendo diariamente hoje, muitas de nós mulheres que estamos com jornadas triplas, duplas. Por quê? Porque a gente está tentando demonstrar para a vida, para o mundo que nós podemos. Então, essa nossa busca, essa nossa procura de nos colocarmos no mundo, no mercado de trabalho, né, e se impor, nos causou essa sobrecarga e muitas vezes sem ajuda. Eu trago muito essa discussão no sentido de que a mulher rasgou o sutiã, né? Queimou o sutiã na expectativa de que seria uma revolução, ia mudar o mundo, ia mudar toda a história. E o que a gente percebe hoje são as mulheres querendo ser o desejo da mulher ser esposa troféu. Quer dizer, o que aconteceu nesse percurso? Onde foi que a gente se perdeu? Onde é que está? O que é que a gente quer de fato? Porque entra também esse ponto. O que é que a gente quer de fato? Eu sou uma dessas mulheres que tem assim uma jornada tripla. Eu tenho 2 empregos, eu faço mestrado, eu trabalho, tenho esse podcast. Então, são infinitas atividades que parece que não esgota nunca. A gente vai cansando, 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 mas aí a gente se pergunta: e o que é que você quer? Porque eu penso que uma das coisas que mais agrava essa situação das mulheres hoje
não é nem imposição de ninguém, passa muito pelo nosso imaginário também. A mulher, ela tem algumas necessidades que ela mesma cria, algumas obrigações que ela mesma cria, tipo essa coisa da maternidade, e eu não falo nem o fato de ser mãe ou não, que isso pode um dia a gente conversar, inclusive, sobre isso, essas escolhas que cabe a cada uma, e não é o ponto. Mas aquela que é mãe, aquela que escolheu ser mãe, ela tem umas cobranças que parece até que vem dela. Que A parece não, maioria na verdade. a maioria das nossas cobranças, quando a gente é mãe, é nós, às vezes não é nem o filho que exige tanto da gente, a gente que se exige mais, a gente se cobra. Eu tiro isso por mim também, tenho um filho de 11 anos, e eu digo a você, o que eu cobro dele, o que eu cobro da minha perfeição como mãe é exaustivo, porque é aquela questão, eu cobro dele, mas quando eu penso, o problema está mais em mim do que nele. Eu estou sobrecarregando ele atrás de uma exigência que eu quero para mim. E é o que eu vejo na maioria das criações da gente como mãe, né? Sobrecarga. A gente tenta uma maternidade perfeita, mas jogando a responsabilidade para os filhos, A gente né? tenta tudo perfeito, né? Tudo Esse é que é o perfeito. A problema. questão A é gente quer essa. ser perfeito em tudo e ninguém é perfeito em tudo. Então, esse é o problema. Ah, eu trabalho e eu tenho que ser a melhor. A gente estava conversando essa semana sobre isso e a colega dizendo assim: por que que eu tenho que ser a melhor? Eu não posso simplesmente trabalhar e desenvolver lá as minhas atividades meia boca, de qualquer maneira, mas enquanto mulher, parece que a gente sente essa Isso. necessidade de autoafirmação de que eu tenho que me destacar Me no trabalho, eu destacar. tenho que ser boa, Isso. eu tenho que ser bonita, então eu preciso ainda de uma academia, preciso ainda ajeitar os cabelos, ajeitar as coisas para que me mantenha bonita. Eu preciso ser inteligente, eu preciso ser uma boa mãe. Então, se eu não sou uma boa mãe, eu deixo a desejar. A minha casa está em ordem, eu estou conseguindo manter a casa em ordem, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa. A gente acha mesmo que consegue dar conta de todas essas coisas da melhor maneira possível, sendo maravilhosas em tudo? Então, essa ilusão traz uma frustração enorme. E é isso que eu trago muito à discussão, de que isso passa muito pelo imaginário feminino mesmo. Também, porque o nosso objetivo nesse episódio não é nem discutir igualdade e tal, Não. passa muito por essa necessidade, essa coisa que a própria mulher faz com ela mesma. Isso, Essas alertar que não há exigências. necessidade de tanta exigência para você Isso. ser feliz, para você viver. Isso. Não precisa ser. Está no imaginário feminino. Eu faço parte de um grupo que tem essa jornada enorme, a gente fica até às 19 horas trabalhando, e é muito interessante quando a gente senta para um café, quando a gente senta para conversar, essa coisa de que cada um, porque a minha filha não sei o quê, eu tenho que buscar, a outra, porque em casa, porque a feira, porque não sei o quê. Se você sentar num grupo de homens, não é essa conversa, não é esse o rumo da história, não. Eles estão falando sobre futebol, sobre outras Isso. questões, Se torna política e mais tal. leve do que a gente, Muito o deve mais, porque eles isso. não carregam o mundo nas costas, não tem essa sensação de que precisa carregar o mundo nas costas, essa ilusão, né. Eu acho que é Isso uma ilusão. Isso implantou e a gente agora carrega que a gente tem que ser perfeita, a gente tem que levar. Eu, por mim, tenho que ser uma boa mãe, meu filho tem que ser excelente, jamais pode tirar nota baixa, meu filho ele tem que ser isso, eu tenho que ser uma boa empresária, eu tenho que fazer ali lá crescer, tem que expandir, eu tenho que chegar em casa quando meu esposo chegar, eu tenho que estar linda, maravilhosa, eu não posso estar descabelada porque eu tenho que ser. Então, é uma necessidade, é uma cobrança generalizada de todos os patamares da nossa vida. Se é no casamento, se é na profissão, se é no trabalho, a gente carrega esse fardo que às vezes até a gente precisa disso. pare, respire. Pare, respire, Eu tenho um exatamente. exemplo, uma cliente me procurou, ela estava assim, altamente exausta e altamente sem saber o que fazer. Ela tem 3 filhos, estava separada, estava trabalhando e estava querendo voltar para a faculdade e não estava conseguindo. Porque esse pai desses filhos não ficava hora nenhuma com essas crianças, ela não tinha rede de apoio e ela fazia: eu preciso voltar para a minha vida profissional. O que eu ganho não sustenta a mim e os meus filhos, a minha pensão não cobre tudo, e eu preciso dar algo melhor para eles e para mim eu não consigo. Eu preciso que ele fique com a guarda dos meus filhos até eu conseguir concluir a faculdade.
E ela estava se sentindo altamente Culpada. E Isso. E eu disse, todo mundo, né? Como sinta se fosse uma culpada, coisa. porque ele não estava vivendo a vida dele, ele se formou enquanto eles estavam juntos, ele tem a profissão dele hoje solidificada, e você não tem. Não se sinta culpada, porque você, igual a ele, você também precisa. Então não é para você, não é horrível, não é, você vai ser uma péssima mãe, porque durante esses anos ele vai ficar com 2 dos 3 filhos. Entendeu? Ele hoje tem uma condição que ele pode manter com babá, com isso, então você não pode. Então, peça a ele esses 3 anos para você concluir sua faculdade, para você conseguir. E ela se sentiu assim, doutora, ela chorou, muito eu me sinto tão mal, me sinto péssima, mas muitas são dessas. Muitas clientes chegam para mim com essa culpa, por quê? Porque absorveu tudo, depois chegou um momento em que separou, o marido já conseguiu a profissão que ele queria, ela estacionou Chegou. para poder cuidar da família e dos filhos, e agora? A responsabilidade é só dela? Aí tem um monte de coisa que fica assim na cabeça da gente, coisa de mulher também, né? Que consegue pensar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Tudo. E vem aquela coisa de dizer assim: a gente precisava de equidade, de igualdade ou de De equidade. equidade, né? Uhum. Ou por quê? Porque a gente não teria essa capacidade? Não. Não é essa a questão. É que nós não temos a mesma oportunidade. Mas onde é que está essa questão? É imposta ou somos nós? Passa pelo nosso imaginário, ou estaria aí um ponto a ser pensado nas diferenças entre o homem e a mulher? Não que um seja melhor do que o outro, mas desse sentimento de compreender o nosso papel na sociedade, o nosso papel enquanto mãe, o nosso papel de assumir. Ou é porque a sociedade nos permitiu até certo ponto, mas a gente culturalmente não conseguiu assimilar, não acompanhou esse processo. Onde é que está a questão? Qual seria a solução? Gente, a gente fala 3 dias aqui e não chega numa solução. Eu já vivi os 2 momentos. Eu já tive um momento que, quando eu tive meu filho mais novo, eu trabalhava muito, né, na parte da enfermagem, era professora, coordenadora, tudo. Chegou um ponto que eu não conseguia dar conta. Aí meu esposo chegou e disse: pare de trabalhar se você quiser, que hoje eu tenho condição da gente se sustentar e você apenas. Eu digo, meu Deus, de enfermeira com 3 turnos, vou virar dondoca. Meu Deus, será que eu quero? Quero. Consegui. Deixei de trabalhar, me dediquei à criação do meu filho, porque eu acho, no meu consentimento, é minha opinião, eu acho importantíssimo estar acompanhando a fase inicial, né, da criança. Só que chegou um momento, passou 1 ano, passou 2, eu parei e eu olhei assim e digo, opa, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu virei uma mãe turista, uma babá. Minha vida se resumiu somente a cuidar de filhos e a cuidar de casa. Todo mundo pode fazer o que quiser. Como eu digo, eu tive o meu tempo de donzela, como diz, né? De donzela, mas chega um momento que eu cansei. Eu digo, não, vou abrir a loja, porque eu consigo dar para chamar. Registrar o tempo, né? Isso, porque enfermagem é muito difícil. Meu esposo é piloto. Como é que coincide enfermagem e piloto para cuidar de uma criança? Não dá certo. Abrindo para dentro. Por quê? Porque eu não conseguia mais me ver, eu me sentia anulada. Eu me sentia nada, porque eu não tinha mais trabalho. Aí foi onde o quê? Voltei a abrir uma loja, cuidar de criança, corre para um lado. Só que quando a gente agrega novamente a profissão, os nossos deveres eles continuam. Então eu tinha a loja, eu virei empresária, só que eu ainda continuava o quê? Mãe, esposa, tinha que deixar na escola, tinha que deixar na aula de inglês, tinha que deixar para fazer exame, tinha que não sei o quê. Você percebe que é uma cobrança sem fim e Sem que ela, fim. ela sai de dentro de nós. Porque, por exemplo, aquela mulher que não trabalha fora e poderia ser perfeitamente feliz com isso. Eu penso muito sobre isso. Mamãe era uma mulher forte, maravilhosa, incrível, dominava todo mundo. Ela nunca trabalhou fora. E ela tinha esse perfil, essa personalidade. Não precisava disso para mostrar que ela tinha o domínio da coisa, né? Ela que mandava em tudo.
Mas, enfim, a mulher que fica dentro de casa, ela se sente completamente desvalorizada muitas vezes. Ela acha que quando ela se vê diante de outras que trabalham fora, ela se sente inferiorizada, com baixa autoestima, achando que não teve competência para isso. Infelizmente, a sociedade planta isso. Mesmo aquelas que fizeram isso por escolha, eu Isso. prefiro criar as minhas filhas, os meus filhos, é um desejo que eu tenho é esse, é lindo, é maravilhoso, é uma escolha muito bacana, mas elas se sentem inferior àquelas que escolheram Sente, trabalhar. Aquelas que escolheram trabalhar se sentem frustradas porque não fizeram, não deram a Outra atenção parte, os devida filhos, à sua família, exatamente. não Cuidar da construiu, não casa. vivenciou aqueles anos iniciais, como Lília Isso. falou. Então tem todo esse peso. E aquelas que acham que são maravilhosas e têm condição de fazer tudo isso, maravilhosas ou loucas, que têm condição de fazer tudo isso, não, eu vou trabalhar e vou dar conta de casa. E elas têm a questão do adoecimento, do cansaço. Muitas vezes o adoecimento é algum tipo de transtorno, outras vezes adoecimento físico, porque é É impossível. O exaustivo, dia só tem 24 horas para você encaixar tudo que você precisa fazer. Ou você não faz nada bem feito, tudo deixa a desejar de alguma forma, ou você adoece, morre, fica frustrado e cria uma série de problemas, porque a gente criou isso. E é como eu digo, isso é um ponto, eu trago essa discussão para a mesa, porque como eu disse, né, eu vivencio isso, percebo isso em várias colegas, e não acho que tem uma solução fácil, porque, como eu digo, é uma questão que está no imaginário feminino. E uma escolha de Não é? né? E também tem a Muitas vezes, porque escolha. esse ponto que a gente está discutindo aqui é justamente isso. O que é que passa pela cabeça da mulher quando toma qualquer dessas decisões? Por que que ela se sente assim? Se você Por quer que ser que a que esposa sai troféu, sente que tá ótimo. por que que a esposa troféu se sente, as pessoas dizem brincando: "Você é esposa troféu", mas aquela que é, em algum momento ela se sente um pouco, criticada, ela se sente um pouco de baixa autoestima porque fez essa opção. Algumas pessoas criticam nesse sentido, porque: "Ai, que coisa mais é do patriarcado, o homem que manda, o homem essa mulher que o homem manda, ela tem que se submeter também a traições, a não sei o quê, E aquele tem que modelo aceitar antigo". já, né? Como é isso? O emprego, aquela coisa de dizer: "Ah, quem vive dentro de casa", tem a troféu, né, e tem aquela que não é rica, que precisa fazer as coisas dentro de casa. Ah, ela não trabalha, a pessoa trabalha o dia todo em uma coisa sem fim dentro de casa, mas é muito cobrada porque está dedicada só a isso. Então, assim, alô, onde é que a gente precisa pensar sobre isso? O que é que está acontecendo? Até onde Para a não gente ficar pode ir que não deixe a nossa saúde mental, né? Exatamente. E como fazer essas escolhas? Porque eu digo muito isso, essa coisa de que essa escolha de ficar dentro de casa é tão interessante, é tão bacana, mas será que eu, com o meu perfil, com a minha personalidade, eu seria essa pessoa? Realmente eu acharia bom ficar sem ter uma ideia diferente todos os dias, como eu costumo ter? Como é que seria isso? Como é que funcionaria para mim? Então, eu penso que a gente se perdeu tanto nessa confusão que a gente nem sabe direito qual seria a alternativa. Ah, eu acho que eu estou fazendo demais, minha vida está uma loucura, porque eu fiz muitas coisas, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Sim, e você quer abrir mão de quê? E aí a gente se A gente pergunta, fala estou muito sobre pronta? a armadilha da Mulher Maravilha. Isso, Né? exatamente. Essa armadilha que a gente mesmo se colocou. Se colocou. Por que a Isso. gente se colocou? Isso. Porque o mundo deu as voltas que a gente quis que ele desse. E a gente não esperava que no final fosse assim. E olha, uma coisa é, porque a sociedade em si, ela, né, julga, ainda julga. Aceita a mulher que fica dentro de casa e tudo, mas ela ainda julga a mulher que trabalha de ser melhor do que a que fica em casa. Mas tem horas que a gente, meu Deus, o meu sonho era só ficar em casa. Era só o que eu queria, era poder ficar em Eu casa. penso que passa muito por isso que a Andrea diz assim, a sociedade chegou onde a gente queria, mas será que era onde a gente queria ou na nossa ilusão, no nosso sonho encantado, a gente imaginava que o homem tivesse essa mesma loucura de querer tudo perfeitinho e a gente não tivesse tanta necessidade de dar conta de tudo perfeito, que o homem não ajudasse em casa, ele de repente, ele de fato fosse aquele companheiro. Mas não estou dizendo que não tem. Tem, mas mesmo assim a gente ainda cria aquela coisa de que chega uma mulher na sua casa e vê seu marido lavando louça, ela se
Nossa, ele vai, mas que marido bom, né? Muitas vezes a gente tem, Não é normal, não a é gente natural, Não é e normal. E acho o que. favor. Acho que. Aham. a gente vive a ilusão de que, mas o seu marido é fiel, nunca traiu. Nossa, se eu nunca traí ele também. Então, como é que fica essa situação? E aí é como se a gente tivesse que agradecer, fosse uma coisa ouro puro aquele homem que tem essas qualidades realmente de se envolver completamente dentro de casa, da criação dos filhos, de virar à noite fazendo mamadeira para a criança, de dividir tudo isso, e a pessoa não se sente. Tem uma história interessante que ela fala que a mulher encontrou com uma amiga encontrou com outra e diz assim: seus filhos, tinha um filho, um homem e uma mulher, né? Seu filho tá bem? Não, sua filha tá bem? Ainda tá, mas, pelo amor de Deus, ela casou super bem. O marido dela faz tudo por ela, isso, aquilo, elogia demais. Que maravilha, que bom. E o seu filho? Super mal casado. Super mal casado. A mulher é um dondoca, ele tem que fazer tudo que ela quer, ele tem que dizer, funciona, mas Exatamente. funciona. São os dois pesos e duas medidas que a Isso. gente reproduz. Detalhe, eram duas mulheres conversando, não eram dois homens. Que o homem, em geral, não presta nem atenção nisso, viu? É difícil você ver um homem se metendo nesse tipo de relação, de quem faz isso e quem faz aquilo. Então, uma coisa que a gente precisa reconhecer são essa subjetividade da mulher, essa mentalidade da mulher que é diferente da do homem. O homem é mais objetivo, a mulher é mais subjetiva. Exatamente. E a O gente homem ele é vê muito mais nesse prático, né? patriarcado que todo mundo coloca a culpa na mulher de tudo. Se o Sim. marido saiu com a blusa amassada, olhe, saiu com a blusa amassada. Olha, você não tá vendo, não? Seu marido saiu com a blusa amassada. Olha, você não limpa o óculos do seu marido, não. Minha E, mãe, uma vez, estava com o meu marido no carro e o óculos de Marcos estava imundo. Ela fez, André, você não viu que o óculos do seu marido... Eu disse, sério, sério. não, mas a maioria das pessoas Nossas tem mães, exatamente. assim ainda, né? Muito, olha, uma das coisas que eu vejo que entre o grupo de amigos é que, como eu digo, meu esposo ele é comandante, viaja muito, então ele tem a rotina dele de arrumar as coisas dele. Então ele sabe arrumar a mala dele, ele já vive viajando. Eu nunca encostei na mala de Daniel, nunca passei uma roupa para ele. Por quê? Porque ele sabe fazer isso, ele veio assim, e o povo diz: você não arruma a mala Ele veio dele? de fábrica, Ele veio assim, Aí o povo vai, você não arruma? Eu fiz, eu acho que se eu mexer na mala dele, ele vai brigar, porque ele já tem. Então, quer dizer, é normal. Mas isso sabe o que também? Porque ele, desde cedo, morou só, então ele sabe fazer os costumes. Então, quando eu casei com ele lava a louça, eu chego em casa, tá a louça lavada. Nós Uma, somos uma nova geração. uma nova Na minha geração. casa, quem faz o Isso, almoço, o jantar, é meu marido. Entendeu? Então, isso. por exemplo, Com certeza. nós já avançamos. Avançamos. E apesar dos avós, das mães, ainda ter essa visão, aí a gente tem que mostrar para eles que o mundo mudou. Nós E acha que a gente todo tem que. mundo E trabalha pronto, aí o mundo junto. cobra assim. Então você tem que ser maravilhosamente Isso. perfeita, já que ela é bom. não, Aí ele é vem. muito bom. Ele é Querida, muito deu bom. muita sorte. Deu muita sorte. Só que olha só. Como se não fosse para ser assim, E né? olha só de ser casada comigo, uma ótima mãe, uma ótima esposa, maravilhosa. Então, só a minha existência já tá bom pra ele também. Então, tipo assim, não há uma obrigação, não é uma obrigação. Porque ele faz, a gente tem que fazer. Não, é união ele tá fazendo porque ele quer me ajudar tudo. Enquanto isso, eu tô vivendo, administrando a vida, o lar, e tá tudo bem. Até o ponto de que eu quero olhar, tô exausta e digo, eu quero sumir. E é normal, gente. Na hora que uma mulher cansa e ela diz, eu quero largar tudo, é normal, porque tem dias que eu olho para cada um, por mais que eu tenha rede de apoio, tudo, eu olho para todo mundo e digo, eu vou viajar sozinha. Aí fica Daniel e Giovana olhando assim pra minha cara e digo assim, oi? Eu digo, não quero ninguém perto de mim. Por quê? Porque eu tô exausta daquilo. Isso quer dizer que eu não os ame? De forma nenhuma. Mas eu preciso de um tempo só para mim. Então tem hora que a pessoa precisa descansar, tirar um tempo para você, e é normal, você não precisa se criticar, nem se achar culpada. Tá, Porque isso. toda mulher, eu tenho certeza que ela tem uma vontade de sumir de repente, de um momentinho e dizer, meu Deus, eu não aguento mais. E vai, né? Agora, a gente nunca vê, eu particularmente não vejo os homens conversando sobre esses problemas existenciais. Lógico, nunca. Não. Entende como isso está assim no nosso cerne? É isso que precisa ser olhado de frente. Não é aquela coisa de dizer assim, a mulher ela vai até onde ela quiser, ela vai até onde ela quiser. Agora a gente precisa entender que ela compreenda o que de fato ela quer, assim, de que forma, que medida é essa,
como ela pode se respeitar ao querer tudo, ou ela não precisa demonstrar que consegue tudo, que quer tudo. Eu penso que essa luta, essa batalha, assim, de homem contra mulher, de diferença, de igualdade, é que gera esse tumulto também nas cabeças, entende? Você não vê os homens muito. sentarem e pensarem assim, ai, eu tô. Sim, você vê homens exaustos, com certeza, deprimidos, cansados. Tudo isso faz parte dessa vida contemporânea, dessa luta toda que a gente vivencia. Mas não essa existência das minhas escolhas. Porque parece que a escolha dele está pré-determinada desde que ele nasceu. Ele não tem essa escolha. Eu vou escolher ser pai, eu vou escolher ficar em casa, ou eu vou escolher ir para a rua. Isso nunca foi uma escolha para o homem. Ele vai para a rua trabalhar. Ponto. Tem aqueles raríssimas exceções que ficam em casa realmente para a mulher ir trabalhar, alguma coisa nesse sentido. Mas é uma coisa que já está ali pré-determinada. A mulher ela pode ou não fazer esse percurso, mas o homem naturalmente ele vai. Ele é pai, ele ama, ele contribui naquilo ali, o melhor deles. Nunca se questionou se deveria trabalhar. E o problema de tudo é porque, apesar de tudo, a gente se cobra muito e eles também cobram. Muitas e muitas Se a gente se cobra, E se a gente não sabe, se a gente eles se acham no direito, ela está se cobrando, então realmente ela não está fazendo, né? Eu Isso. tenho um exemplo claro que ela parou de trabalhar, ficou cuidando da casa dos filhos e o cerne da separação foi ele ter chegado em casa um dia, ela tinha esquecido de botar a farda dele para lavar, roupa de trabalho. O filho nesse dia estava doente, ela estava muito sobrecarregada e ela disse: esqueci. Aí ele foi uma briga absurda, porque ela tinha esquecido de botar o uniforme para lavar. E ele disse: se você está achando ruim porque você não pode botar um uniforme meu para lavar, você esqueceu de botar, então é porque a gente tem que separar. Então chegou no limite dela achar que ela não pode achar ruim, ela não pode ter esquecido. Não pode ter um Não erro. pode, ela não pode esquecer, ela não pode errar. Ela tem que ser perfeita, ela tem que ser a mãe que cuidou da casa o dia todo, com o filho doente e tudo. Chegou em casa, quando chegou, minha farda está limpa, esqueci de botar seu uniforme para lavar. Meu povo. Então, o ponto foi esse, eles estavam assinando o divórcio e tinha um jornalista perguntando na hora né, gente, como você vê, a cliente disse, sabe aquela história, doutora, que a senhora colocou, aconteceu comigo. Muito igual, eu tinha realmente também esquecido de Então, colocar o muito uniforme vai dele saber. pra lavar. Mas sabe o que? É da cabeça também da mulher. Isso. Gente, é aceitar Ela ou se não colocar os permitiu, limites. ela se Exatamente. permitiu, ela se permitiu. Às vezes a mulher ela Quantas não. pessoas estão se percebendo aqui? Chega a Isso. 90% das mulheres. 90% das mulheres elas são exaustas. Na hora que a gente entra num grupo para sentar, é só falar de filho, educação, agenda escolar, se vai para uma viagem, se não vai, se está cansado, se não está, se fez o almoço, se trabalha, se não trabalha fora. E parece um negócio que, quanto mais você tem, né? A vida mais conturbada, você é a melhor. Tipo assim, você é mais a bam, bam, bam. Porque você tem. Não, gente, não é isso. Porque depois você vai o quê? Desabar. Você pode chorar, você pode parar, você não vai ser menos nem mais por causa disso. eu percebo que uma coisa um sentimento que me vem à mente quando a gente está discutindo isso aqui é a questão do respeito. A gente precisa considerar o respeito, porque o tempo todo eu sou muito prática quando a gente está conversando as coisas, no sentido de dizer assim, e aí, qual é? A gente tem alguma conclusão? Isso aqui não vai ter nunca, né? Não. Mas assim, qual é o entendimento realmente que se tem? Qual seria uma possível solução? E eu fico pensando que o respeito é um ponto essencial, porque o ponto não é igualdade ou desigualdade, características e tal. A gente precisa respeitar o outro, seja ele homem, seja mulher, seja qualquer tipo de orientação sexual, qualquer tipo de escolha que a pessoa tenha para a sua vida, desde que não faça mal ao outro, né? Respeite o outro também, está se falando em respeito, mas passa muito por esse ponto. A questão do respeito. Outra coisa também que O pode que é ser que eu talvez quero, o que eu não melhorar, quero, o que eu deixo de ser, o que eu não deixo de ser, e também se respeitar. Que esse é o maior ponto, porque como a gente está discutindo aqui, como eu já disse inúmeras vezes, não estamos discutindo aqui as interrelações. Se É você muito mais deve ou assim, não o também trabalhar imaginário ou não. feminino, né? Isso. O que é que a gente pensa dessa loucura que a gente se meteu?
Essa coisa toda de precisar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não ver saída, porque foram as escolhas. Eu teria que abrir mão de alguma coisa, eu não quero abrir mão de nada. Eu penso que passa muito pela decisão de compreender que vai falhar sim e tá tudo bem. E a troca, né? Quando Isso. você tem um relacionamento que você consegue fazer, que tenha uma troca, um compartilhamento de afazeres até a partir dos seus filhos, né? Então, quando Isso. você começa a pesar menos, porque nunca vai deixar de pesar, porque nós somos perfeitas, nós cobramos do marido e dos Isso. nossos filhos, mas quando a gente divide aquilo ali, as coisas se tornam melhor. É claro que o Melhores. filho a gente nunca vai achar que vai fazer como a gente faz, a gente sempre vai achar Ah. que o marido também não vai, Isso. mas quando a gente divide essas E aceitar ajuda, responsabilidades, né? aceitar ajuda. Pedir Aceitar, ajuda, pedir ajuda e pedir ajuda, aceitar isso. reconhecer que pode errar. Porque tem muita mãe que faz, eu Errar. não tenho coragem, eu não quero pedir, eu não vou Isso. dizer, eu não vou. Mas não é por isso, não é sobre isso. Você precisa fazer, porque você vai estar educando. Automaticamente você está criando seus filhos para essa vida, né? Então, não vou pedir para lavar a louça, não vou pedir por isso, não vou pedir para dividir, mas precisa. Precisa. Porque você está saindo cedo para trabalhar, os filhos eles precisam chegar. Mãe, eu vou lavar a louça agora. Os Mãe, eu vou. momentos Entendeu? de reenergizar-se. Precisa impor. Então, o Você que é que precisa eu de quero? O que é impor. que me ajuda, que faz com que eu me fortaleça, que eu quero encontrar com amigas, eu quero assistir o Pode Papo com elas. Eu quero ler um bom livro, eu quero assistir Netflix. O que é que eu quero rezar? Eu quero ir para uma igreja, independentemente de qual seja essa religião. O que é que me ajuda, né? Que é que me Isso, procurar o fortalece? que lhe ajude, Isso. né, a espairecer. Pra- Já que você quer essa Para vida tão percorrer esse tumultuada, caminho. é tentar achar o caminho melhor para que você viva em paz, sem tantas cobranças, né? Para não chegar a um ponto como ela. Não Só achar que perceber errar, o mundo acabou porque eu errei. isso. Eu cometi um erro no meu trabalho, ou em casa, a casa está uma bagunça, hoje está uma bagunça. Eu vi uma coisa interessante esses dias, foi dizendo assim, sim, aquela casa bagunçada é uma casa feliz, que as pessoas sentaram na mesa, que as crianças brincaram no chão, não é uma vitrine, não é um mostruário de loja, é uma casa onde as pessoas vivem e são felizes, entende? Então a gente não precisa exigir que a casa seja uma perfeição, que a vida da gente seja uma perfeição, aquela coisa certinha. A gente precisa entender que no final todo mundo morre, que nada vai dar certo. Todo mundo morre. Que não Exato. é perfeito, que não é perfeição, que você não sabe do dia de amanhã, que a Que gente não vai tudo vai acertar tudo. ficar. Você leva isso tão a sério. Eu penso que a coisa importante da vida que a gente tem que levar a sério, que a gente vai levar aí, independentemente da religião ou do entendimento que você tenha com relação à morte, à eternidade, a Deus, a religiosidade, é de que tudo passa, a gente não vai ficar, mas aquilo que você fizer de ruim, de alguma forma, vem para você. Então, o que é sério e que a gente precisa considerar a todo momento é de não ferir o outro. O que é que você está fazendo da sua vida, Isso. no sentido de não ferir o outro, de não ultrapassar essa barreira. Mas que aqui tudo é ilusão, nada disso vale tanto, nada disso vale. Se você não acertou no trabalho e amanhã você morrer, ou você deixar de sair do trabalho ou qualquer coisa, não vale nada. Eles dão uma coroa de flores, rezam uma linda história, com 3 dias ou 4 está tudo normal, você é substituído vida imediatamente. Se você sai dentro da sua casa, ai que droga, a casa está bagunçada, e você também morrer, no outro dia tem alguém para lhe substituir, ou não, mas a vida segue, com ou Segue. sem você. A Aqui vida é segue. lembrar, a vida segue com ou sem você. Então é melhor você se cuidar para que você esteja aqui para viver, porque depois Isso. vai ficar tudo. Você Segue. se acabou para tudo e acabou. Segue completamente. São esses pontos que eu acho bem viáveis a gente discutir. Somos falíveis, inclusive tem um capítulo do meu livro que fala sobre isso, falíveis, porém felizes, que a gente reconheça que pode errar, reconheça que não é perfeita, mas essas são as minhas escolhas para esse momento, porque também tem muito isso. Nem sempre as nossas escolhas, elas são compatíveis com o que nós desejamos. Muitas vezes a gente Isso. escolhe aquilo que é necessário para aquele Para momento. aquele momento. Isso. E aí que a gente encontre a melhor forma de vivenciar esse período em que as escolhas elas são apenas em torno de um objetivo, em torno de uma situação, não necessariamente aquilo que você deseja para a sua vida. Isso é um ponto.
e outras escolhas, que é aquilo realmente que a gente deseja. Eu quero correr atrás de um sonho, eu quero vivenciar isso, compreendendo que a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente tem. Arrumar a nossa vida, não é só arrumar a casa, arrumar o emprego, a mesa do trabalho, não. É arrumar a nossa vida de acordo com as nossas possibilidades, com os limites daquele momento que a gente tem. Para esse momento, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou o que quer que seja, eu preciso organizar a minha vida nesse sentido, me respeitando. A diferença do remédio e o veneno é a dose. A gente erra na dose, a gente coloca assim 1 milhão de possibilidades, como se a gente tivesse condição de fazer tudo, e vai adoecendo, e vai morrendo, e vai falhando, e vai se frustrando porque falhou, porque não quer falhar, quer ser tudo lindo e perfeito, porque a gente não se respeita. A gente erra nessa dose, a gente erra nesse entendimento e vai assumindo 1 milhão de coisas, achando que tem como isso dar certo, que não tem. Em algum momento isso vai explodir, isso vai estourar. Isso vai vir as consequências, né? E eu acho que já é até um ponto para a gente qual será o próximo episódio da gente já serve como um gatilho, já sabe qual será o nosso próximo episódio. É muito parecido e são as consequências de tudo que a gente está falando aqui hoje. Vai ser o nosso próximo episódio. E vamos lembrar dos nossos parceiros. Hoje nós temos Lilá Modas. Inclusive, gente, aquela lembrancinha ali, aquele presente é um brinde que nós iremos sortear para aquela pessoa, aquela nossa seguidora ou seguidor que vai comentar mais nas Ficar engajando nas redes sociais, a gente vai estar olhando. Nós vamos escolher aquela pessoa que mais engajar. Engajar e vai o quê? Receber o brinde da Lilá. Então, fiquem comentando, curtindo, seguindo, dando like, fazendo o que for, que aí você pode ser uma ganhadora do brinde Lilá. E antes de falar aqui de frambolinhos, gente, frambolinhos, gente, frambolinhos fitness, a confeitaria saudável do Reino. É a primeira, isso. Tudo que ela faz é delicioso. Sem glúten, sem lactose. Então, nós vamos abrir aqui e ver o que ela mandou pra gente, tá? E antes disso, eu quero dar um oi para TV Mais do Rio Grande do Sul. Nós estaremos toda terça-feira às 17h30. Nós estaremos em um canal do canal da TV Mais e nas suas afiliadas, nesse mesmo horário. Nós estaremos apresentando primeiro no nosso podcast e ele vai reprisar sempre na TV, todas as terças-feiras. Então, quem puder, quem quiser, nós estaremos lá também. Um abraço para o Rio Grande do Sul, um abraço para Lucas, que é o nosso parceiro de lá, tá? Espero que muita gente também que esteja aqui nos vendo consiga também nos assistir também, tá certo? Vou abrir aqui. Isso aí, porque também a gente tem que adoçar a vida, principalmente quando é uma coisa assim, que não faz mal para a saúde. Saudável. Consegue garantir que seja saudável. Saudável. A Frambolinhos é a primeira, são os biscoitinhos, gente, sem glúten, sem lactose, e ela trabalha com inclusão de todas as pessoas, gente diabética. As pessoas teve depoimento de pessoas comendo o morango do amor da Frambolinho, gente, é o melhor, o melhor. Olha aqui, que delícia. Estão escutando? Maravilhoso. Delícia. Delícia. Perfeito. E outra, saber que a gente está comendo saudável, né? Que é o mais importante. Nossa, o mais importante. O mais importante. Eu nunca fui dada a dietas por beleza, eu nunca fui dada a isso. Eu sempre achei que, mamãe já dizia, comer é um grande prazer. Os bons momentos da vida, quando a gente está comendo uma coisa bem gostosa. E agora, por algumas questões de saúde, eu de fato estou precisando de encarar a dieta. E, gente, pense numa coisa ruim. Pelo amor de Deus, não é de Deus. Mas aí, quando você quando você encontra uma coisa que seja realmente deliciosa como essa,
E ainda sabe que não está fazendo nada de errado. Saúde com sabor. Nada de errado, É, né? Nada de errado. Saúde com Olha, sabor mas é bom demais. E eu, Muito e bom. eu digo a você, vocês que têm intolerância, têm alergia, eu já tive o prazer de visitar a cozinha e a cozinha dela é extremamente cuidadosa. Pode comer, não tem perigo, porque às vezes a pessoa, ai, não posso comer um alimento com leite. Não, lá Isso. tudo é livre, É. é muito, olha, é maravilhoso. Por isso é a primeira, gente, é a primeira. Ser mulher não é dar conta, é poder escolher o que sustentar e o que deixar cair. Porque às vezes ser fraca por um dia é o que mantém a gente forte a vida toda. Mulher, se a capa está pesada, deixa ela no cabide. Lembrem que de vez em quando é bom a gente deixar a capa no cabide, porque a Mulher Maravilha ela também cansa. A fraqueza é humana e o descanso é um direito constitucional não escrito. Compartilhe esse episódio com quem precisa ouvir. Talvez ela esteja sorrindo demais no feed e chorando no banheiro. Se você já viveu algo parecido, se sentiu falta de alguém que te defendesse, educasse ou acolhesse, esse podcast é seu. A gente se encontra no próximo episódio. Mande a sua história pra gente, porque ela vai ser vista aqui por outras pessoas e a gente faz muita questão de ouvir a sua história. Lembre, você não precisa ser incrível o tempo todo. Você só precisa ser você. Até a Siga o próxima. nosso canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!